Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Healthcast Alpha. E hoje a gente está aqui com uma convidada. Meus convidados são sempre muito especiais, né? Eu posso falar muito especial também, de novo, tá? Que é a Cristiane Verotti. Ela é nutricionista há 20 anos, especializada em nutrição clínica e esportiva. Ela é mestre pelo Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e atualmente ela trabalha nos consultórios em 2 consultórios em Alphaville, na Alfa Clínica, no edifício Právida, e em São Roque. Seja muito bem-vinda, Cris Verotti. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com você hoje, respondendo as perguntas sobre a minha especialidade. E você está muito aguardada aqui, porque já tem muita gente nas minhas redes aqui que já tá todo mundo ligado aqui querendo ver o episódio. Ah, que bacana, que É, bacana. é um assunto muito legal. Sim, a nutrição, na verdade, é um assunto que interessa a todos, né? Todo mundo sabe muito sobre nutrição e, na verdade, existem os mitos, aquelas coisas que não são científicas, né? E que as pessoas têm muitas dúvidas acerca do tema, né? Então, é legal desmistificar as coisas e falar sobre saúde e bem-estar. E é muito legal a gente entender o alimento como um remédio natural, né. Sim, sim. Ah, Hipócrates já dizia isso, né, e com certeza, e hoje já é muito bem evidenciado que muitos alimentos têm propriedades anti-inflamatórias e podem também ajudar muito na prevenção de doenças e também no tratamento. É Então interessante, né, as pessoas, por exemplo, não acreditam, né, tô falando aqui com você, lembrei de uma coisa. Por exemplo, você tem uma porção de chia, um exemplo, né, que você coloca ali na frutinha. Aí a pessoa fala: "Não, mas para que que você vai comer isso aqui? Esse negócio não vai fazer diferença nenhuma", e na verdade tudo faz diferença, é importante, faz. né. Faz, porque se a gente pensar que a gente coloca, sei lá, uma aveia na banana, a gente está acrescentando mais fibras, mudando o índice glicêmico, melhorando a absorção. Por outro lado, tem, as fibras que ajudam também no funcionamento intestinal. Enfim, os alimentos, quando combinados, em proporções adequadas, são muito É uma benéficos. alquimia, é uma mágica maravilhosa. É, Exatamente. é. Hoje a gente vai falar sobre a nutrição como fator estrutural para a saúde e o bem-estar. Então vamos começar, Cris, com a primeira pergunta, que é: como a nutrição desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar geral? Bom, é muito importante quando a gente fala em saúde, a gente pensar nos pilares da saúde, né. Então precisa ter um equilíbrio, entre mente, corpo, eh os alimentos ingeridos, e também a gente não pode falar em saúde sem falar em atividade física. Porque a gente já viveu um tempo que uma pessoa para ser saudável, bastava ela não ter doença. Né, então, falava assim: "Ai, fulano tem 60 anos e não toma nenhum remédio, né, não tem colesterol alto, a glicemia é controlada", que são os problemas, né, de saúde que Comuns. mais acometem, né, a população de uma forma geral. Só que hoje não basta isso, ele pode ser realmente, ele não precisa tomar nenhum remédio, ter todos os níveis, né, de colesterol adequados, a glicemia controlada, comer saudável, porém, se ele não fizer atividade física, né, então, assim, o sedentarismo, ele tá ligado a inúmeras doenças, inclusive a câncer, e a gente não pode falar que uma pessoa é saudável 100% se ela for sedentária. Então esses pilares eles precisam estar em equilíbrio. E, a alimentação, certamente é fundamental. Então, um dos pilares da saúde é a nutrição, então é um fator estrutural da saúde. A gente não pode falar que uma pessoa é saudável comendo junk food, se alimentando de, alimentos processados, né, de fast foods. Então, a alimentação, faz parte dos cuidados básicos de saúde. Perfeito. E tem um gancho aqui para essa pergunta. Que é: quais são os principais fatores estruturais que a nutrição aborda em relação à saúde? E como uma alimentação equilibrada pode ajudar na prevenção de doenças crônicas, no funcionamento do sistema imunológico e na capacidade de resposta a doenças? Bom, as doenças crônicas não transmissíveis,
são as doenças que mais matam hoje em dia, né, então, doenças cardiovasculares, doenças relacionadas a sobrepeso, relacionadas à obesidade. Na semana passada, inclusive, eu estive num congresso muito bacana, no Rio de Janeiro, sobre da abeso, de sobrepeso e obesidade, onde foram abordados esses temas. Então, o que mais mata, são as doenças crônicas não transmissíveis, que estão relacionadas a estilo de vida. Então a pessoa que come mal, que é sedentária, a longo prazo, provavelmente ela vai pagar. Entendi. Ela vai, né, então assim, como relacionar a nutrição à prevenção de doenças, é que uma alimentação saudável vai sim prevenir, muitas doenças. Não é fácil tratar sobrepeso, não é fácil tratar obesidade, são doenças, né, que merecem uma atenção muito especial, mas a gente precisa ver o todo, né, o que engloba isso, tentar mudar hábitos não é fácil, né, não basta um paciente chegar no seu consultório e você ver que ele tem todas, assim, o combo, né, da síndrome plurimetabólica, por exemplo, sobrepeso, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, hiperglicemia, colesterol alto, enzimas hepáticas alteradas, enfim, tudo e um risco cardíaco muito aumentado, e você falar para ele assim: "Ah, você precisa perder uns quilinhos, hein". Meu Aí ele vai Deus. olhar para você e falar assim: "Nossa, faz 10 anos que eu tento perder uns quilinhos". Então, o nutricionista é o profissional que é meio psicólogo também. Porque a gente tem que entender, a relação do paciente com o alimento, e como ele não consegue, ele tenta, assim, as tentativas foram frustradas e não deu certo, então a gente tem que, tentar trabalhar em cima disso, sabe, o que deu errado até hoje. Então o que deu errado é o que a gente não vai trabalhar, vamos tentar outras alternativas. E tratar individualmente, cada situação. É um desafio, É né? um desafio. Você me perguntou do sistema imunológico. Bom, uma dieta inflamatória, né, assim, eu odeio rotular dietas, eu não Hum, acho isso não dá. Pra gente falar: "Ah, é dieta X, é dieta Y", existe a dieta do João, a dieta da Maria, porque é sempre uma individual, entendeu? perfeito. Então, mas essa dieta anti-inflamatória que muito se fala, é uma dieta que não tem alimentos processados, que é pobre em açúcares, rica em frutas, em gorduras boas, né, em azeite, em oleaginosas. A dieta anti-inflamatória o exemplo ideal é a dieta do Mediterrâneo, tá. Ah, perfeito. A Nada dieta de do azeite? Mediterrâneo, sim, é a dieta mais saudável que existe. Existe uma briga aí, falar: "Ai, a dieta do Mediterrâneo ou é a vegana?", Ah, né, tá. porque a dieta vegana também é uma dieta, muito saudável. Não é fácil seguir, né, os padrões veganos, mas, Verdade. eu tenho muitos pacientes veganos e eles são extremamente saudáveis, mesmo se você pega os marcadores inflamatórios, exames laboratoriais, realmente é indiscutível que é uma dieta, muito saudável. E pensando em uma dieta, que, também tenha, produtos de origem animal, né, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta anti-inflamatória perfeita, Que rica, bacana. em peixes, né, em carnes magras, né, que é o peixe, rica em ômega 3, em gorduras boas, né, então, azeite, oleaginosas, o abacate, e frutas, né, então é uma alimentação muito natural. Então essa dieta anti-inflamatória, certamente é um fator que pode promover, que ajuda muito na prevenção de doenças, e na promoção da saúde, né. Então isso ajuda muito no sistema imunológico que você perguntou, né. Porque tem que ter um equilíbrio de antioxidantes, que a gente consome, né. Os antioxidantes, eles são encontrados nas frutas, são encontrados nos alimentos. Então suplementar antioxidantes pode acontecer, existem os casos que a gente suplementa, mas, tem que levar em consideração a individualidade, sabe. Então, Andréia, a gente não pode pegar e achar que todo mundo tem que tomar vitamina C, que Perfeito. todo mundo tem que tomar vitamina D, que Mesmo a todo D. sim, mesmo a É, D, porque sobretudo a D, porque a hipervitaminose D, ela está associada a doenças, inclusive cálculos renais, por exemplo, doenças renais, é muito perigoso, entendeu. Então, existe aí o que que eu posso dizer? Não é um mito, sei lá o quê, é, sobre na verdade, um movimento, né, muito forte com exatamente, relação a falando: isso, "Ai, a né. vitamina D quanto mais alta melhor". Melhor para É. quê? Entendeu? A função principal da vitamina D é a absorção de cálcio, melhorar a absorção de cálcio, mas
quanto de cálcio a gente precisa absorver, entendeu? Então a gente não pode também aumentar tanto essa absorção, porque ela pode ser prejudicial para outras É coisas. polêmico É isso polêmico, inclusive, né, sim, é muito sim. tem ela tá linkada ao sistema imunológico, né, Exatamente, também, mas também. é o que você falou, né, não necessariamente você vai precisar Sim, de e isso sim, é polêmico mesmo, sim. né. Cris, como uma abordagem personalizada na nutrição pode beneficiar indivíduos, com necessidades específicas, como atletas, idosos, mulheres na menopausa ou pessoas com condições médicas específicas? Inclusive essa pergunta esse item específico de mulheres na menopausa foi a pergunta da Paula, tá. Ah, que bacana. É, Na verdade, Andréia, a nutrição ela deve ser individualizada, né. Então, assim, quando a gente fala de nutrição, coletiva, a gente leva em consideração dados epidemiológicos, por exemplo, estudos populacionais, mas a nutrição de consultório é uma nutrição individualizada, né. Então por exemplo, não dá para tratar um exame, entendeu. Você vai ver lá, tem isso de errado. Normalmente você também não olha um único dado num exame, sempre você vai associar um ao outro, mas você não vai tratar o exame, você vai tratar o João. Então, a gente tem que ver tudo relacionado ao João, tudo. Eu preciso saber com quem o João mora, que horas ele acorda, o que ele come, o que ele faz de atividade física, que horas ele faz atividade física, se ele dorme bem, se ele não dorme. Por exemplo, a falta de sono, a privação de sono é um fator muito importante. perfeito, Aumenta, hormônios da fome, diminui hormônios da saciedade. Então essa relação entre a leptina e a grelina está muito associada a sobrepeso. Quando se fala em atleta, está associado a baixo rendimento, a queda de performance. Então é tanta coisa que engloba, então assim, sempre vai ser individualizado. E aí a dieta perfeita é aquela que a pessoa consegue seguir, né. Então não dá para falar: "Ai, a dieta perfeita é uma dieta de tantas calorias, com tanto de carboidrato, com tanto de proteína", não. A dieta perfeita é adequada à pessoa naquele momento da vida dela e que ela vai conseguir seguir. Obviamente, a gente tem que fazer algumas modificações muitas vezes, e eu até trabalho com alguns acordos com os pacientes, sabe. Eu acho isso é muito importante, sobretudo quando a gente vê uma dieta prescrita por um colega e julgar isso, sabe. Porque eu tenho um amigo que ele me dá esse exemplo, inclusive ele é vegano, e a gente nunca pode julgar a dieta de ninguém, porque você vê lá escrito no plano alimentar, por exemplo: "Ah, linguiça na hora do almoço", você vai falar assim: "Meu Deus, como esse nutricionista prescreveu uma linguiça, sendo que linguiça é adorei carne isso. processada está associado ao aumento de câncer Gordura. coloretal, a gordura", enfim. Mas vamos supor que esse paciente comia 5 linguiças por dia, aí esse profissional fez um acordo: "Olha, então, ao invés de comer 5, vamos comer uma?". E aí tá prescrito lá, Que entendeu. bacana, Então, assim, a gente tem que tratar o indivíduo, que legal ouvir isso, hein, né. Cris. Então, e aí, obviamente, a atividade física que você perguntou, né, eu trabalho com nutrição esportiva, não sei te falar em percentual dos meus pacientes que são atletas, desportistas, que praticam atividade física, mas quem não pratica atividade física eu faço praticar. Porque Muito eu falo que legal, não existe saúde sem atividade física, perfeito. né, a atividade física que a pessoa conseguir fazer, não existe a de atividade física ideal, a adequada, o horário, nada, o horário é que a pessoa conseguir, a atividade que ela conseguir fazer, mas tem que fazer. A Organização Mundial da Saúde recomenda no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Como a Perfeito. pessoa vai fazer? A gente pode dividir. Seriam 30 minutos por dia, 5 vezes 5 por vezes por semana. Tá semana bom, ou né. 3 vezes por semana, 50 minutos, enfim, de atividade leve e moderada. Se for muito intensa, pode ser até menos, mas enfim, então, a nutrição é sempre individualizada, o plano nutricional é feito para o paciente, de acordo com o que ele pode. Eu gosto muito de marmita, por exemplo, Ah, né, essas então marmitinhas são super em moda, né. porque o planejamento é muito É importante, muito né. legal. Quando a gente sai de casa sem saber o que vai comer, a gente come o que e aí vamos supor, você se atrasou numa reunião, você Perfeito. pretendia almoçar ao 12:30, aí deu 2:30 da tarde, você não conseguiu almoçar, você não levou nada para comer, o restaurante, aquilo que você costuma comer fechou, e aí o que que você vai comer? Nossa, perfeito, Você adoro tá morrendo de marmitinha. fome, você vai comer o que tiver.
Eu sou assim. Eu É, quando eu não so as pessoas com muito apetite, com muita fome, elas perdem, né, a seletividade. Elas vão falar: "Ah, não, eu vou agora procurar primeiro uma salada, que eu vou iniciar a refeição por uma salada, depois eu vou pegar o carboidrato, a proteína". Não. Então, assim, o planejamento, assim como tudo na vida, né, a gente tem que ter com planejamento, né. certeza. Então a alimentação é uma coisa importante. As pessoas que não têm tempo, eu costumo falar assim, combinar, né. "Poxa, no domingo não dá para tirar 1 hora e meia para você cozinhar, fazer umas marmitinhas, levar, né, para o seu escritório, levar para o seu trabalho, né, e é importante sair de casa, sabendo que você vai ter os horários das suas reuniões, do seu trabalho, dos seus pacientes, enfim, e o horário das refeições. Perfeito. Porque é importante a gente planejar tudo que vai fazer, tudo. Nossa, perfeito, muito legal. Eh, Cris, quais são os benefícios de uma alimentação balanceada e variada em termos de energia e disposição? Isso é importante, né? Principalmente nesse gancho da pergunta da Paula da menopausa, né? Ah, Essa sim, eu não questão da acabei não falando da disposição, menopausa, né. A né? menopausa é uma fase muito importante da vida da mulher, né, tem queda da produção hormonal, é muito bem já elucidado que aumenta, sim, o ganho de gordura, a mulher ganha gordura com mais facilidade, perde massa muscular também com mais facilidade, e obviamente dieta e atividade física estão muito envolvidas na reversão, né, dessa perda de massa muscular e no ganho de gordura. Infelizmente, a gente tem que pensar que muitas vezes a gente tem que sim diminuir o consumo de alimentos e aumentar a atividade física. Mas, Passar fome, não, né? não, Não passar fome não, a necessariamente. gente tem que pensar em estratégias, É, justamente para a mulher conseguir seguir, né, não é uma dieta, ai, de 1.000 calorias, 1.200 calorias e falar: é, "Não, você não pode comer agora porque você está na menopausa", não é assim. é. Mas a gente tem que prestar atenção. Esses sintomas, assim como o ganho de gordura e a perda de massa, são individuais. Tem mulher que passa, pela menopausa com sintomas muito a menos, nem percebe, outras sentem mais, né. Aí é importante também, os cuidados, né, com médicos, né, ginecológicos, acerca de reposição hormonal ou não, enfim, que isso certamente são adjuvantes, né, no tratamento da saúde, da composição corporal, da saúde óssea da mulher e tudo. Você também perguntou sobre o que foi agora? Foram 2 perguntas. Eh, Quais são os benefícios de uma Alimentação. alimentação balanceada e variada em termos de energia e disposição? Sim, É. disposição é muito importante. Infelizmente, a gente vive numa era muito carbofóbica, tá. Eu acho que as pessoas têm muito medo de comer É, carboidratos. eu percebi isso. As pessoas hoje eu inclusive tenho também. E assim, nitidamente eu percebo isso até olhando os exames laboratoriais, né. Eu falo: "Meu, por que que você tem tanto medo de comer carboidrato?". E ele dá energia, né. Total, é a nossa fonte primária de energia. Mas essa coisa do carboidrato branco, Cris, Ah, a come, gente não come, come à então noite, não come, Então, são engorda. sempre mitos, né, que Hum. nossa, uma vez uma pessoa viu eu sentada na mesa comendo pão com ovo e era pão Falou: francês, né. "Você é nutricionista?" Falou: "Como assim você tá comendo pão francês?". Eu falei: "Olha, eu não como pão francês todos os dias, porque infelizmente eu moro longe da padaria e eu gosto de pão francês fresco, senão eu como Gostei outro pão". dessa. Mas assim, não tem problema nenhum você comer o pão francês, ele vai ter 150 calorias da mesma forma que 2 fatias de pão integral tem. Ele tem menos fibras? Sim, ele tem menos fibras. Como a gente pode fazer para melhorar as fibras da refeição? Colocar chia no pão francês. Pode colocar Aveia. aveia, sim, Boa pode comer o ideia, pão hein. com geleia, que daí também você vai ter, Geleia? as fibras da Ah, fruta que legal. também, comer um mamão, por exemplo, comer uma fruta que também vai ter Então pode fibras. comer pão francês, Pode, Cris? pode comer o pão francês. Gente, pode comer pão O francês. problema é as pessoas só se alimentarem de farinha branca, de refinados e não colocar, as fibras, né, e alimentos mais naturais, assim, na alimentação ao longo do dia. Então a gente não pode avaliar, a ingesta de calorias e de tudo de um indivíduo, com uma única refeição. A gente tem que olhar as 24 horas, né. Perfeito. Da mesma forma que as pessoas acham: "Ah, eu tenho que tomar whey protein depois do Não treino". Não, necessariamente. você tem uma janela, você pode tomar depois do treino até
24 horas, Ah, interessante. entendeu? Então, assim, É, você vai ter absorção dos muito legal. aminoácidos, entendeu? Então E essa questão da menopausa também vem aquela coisa de você fracionar a alimentação ao longo das 24 horas. Então, a pessoa ter o café da manhã, almoço, jantar, mas ela pode ter um lanchinho entre o café da manhã e o almoço, aí um lanchinho entre o almoço e o jantar, sim. né? Tem essa coisa É, também, né? sempre se falou muito em diminuir porções, né, e aumentar o fracionamento da dieta. Só que aí, Andréia, isso é mais uma questão que eu vou te dizer que é da individualidade, né, do paciente, Tá. né. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente que ele toma café às 8h30 e ele almoça às 2 da tarde. Eu falei: "Meu Deus, mas assim, você não chega com muita fome na hora do Nossa, não almoço?" Ele: suporto. "Ah, olha, mais ou menos, mas assim, não tem como colocar uma refeição intermediária para mim." Né, uma colação, um lanche da manhã. Não tem, não tem, não tem. Tá bom, então vamos aumentar um pouquinho, né, a quantidade de fibras, né, aí, tem a digestão um pouco mais lenta, as fibras, né, retarda esvaziamento gástrico, a pessoa demora mais para ter um pouquinho de fome, É e legal. aí, assim, são estratégias, por São isso que eu falo, estratégias. é tudo É individual. bem individual. É. Gostaria de colocar, um café da manhã, uma fruta no meio da manhã, o almoço, uma fruta no meio da tarde, ou uma fruta com uma proteína à tarde, né, sei lá, um queijo com uma fruta, uma fatia de pão, mas assim, isso não é factível para todos. Então a dieta ideal é aquela que a pessoa consegue fazer. Nossa, Então perfeito. não existe dieta ideal. Muito legal. Tem que ir na Nutri. Tem. Gente, tem que ir na Nutri. Infelizmente não tem uma receita de bolo, Não sabe. é? É. E não tem, não dá pra gente falar, sabe, tirar da gaveta uma dietinha e falar assim: "Ó, essa aqui, se você seguir essa, tudo vai dar certo". Muito legal. Então vamos para a próxima pergunta. Quais estratégias você recomenda para criar hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis a longo prazo? Sustentáveis é uma palavra importante, né, Cris? Sim, porque se aperta demais espana, né, É. então a gente tem que pensar que, vamos pensar no sobrepeso, vai, uma pessoa que precisa emagrecer, né, perder gordura. Você pega e calcula essa perda de gordura, um indivíduo que precisa emagrecer 10 quilos de gordura, perder da a famosa secadinha. Falo que Tá. de 10 pacientes Secadinha. que me procuram, 11 querem Querem dar uma perder secadinha. gordura e ganhar massa muscular. Verdade. Então, e aí a gente cria uma estratégia, assim, muito radical, sabe. Né, a gente pode calcular com estimativas, obviamente, né, o corpo humano não, a gente não trabalha, não é uma ciência exata, né, Hum. saúde não é uma ciência exata. Então a gente cria estratégias com déficit energético, por exemplo, estimando a perda de peso e de gordura, né. Aí o fulano fala: "Olha, eu preciso perder 10 quilos em 40 dias". Nossa, Você Cris. entendeu? Vai ser uma estratégia muito radical, que provavelmente ele não vai conseguir seguir nem a curto e médio prazo. Então, como você fala, a longo prazo, são estratégias, factíveis, né. Estratégias que você vai conseguir seguir. O que que você vai conseguir seguir? Nada radical. Né, se dieta radical funcionasse, ninguém precisava procurar algum profissional de saúde para É ajudar, verdade. né. Você falava assim: "Ah, eu quero comer só 1.000 calorias por dia, porque eu quero emagrecer 5 quilos em 20 dias". Primeiro que muito provavelmente essa pessoa vai perder massa muscular Ah, também, é, exatamente, estava pensando nisso. né. E segundo que ela não vai conseguir seguir, entendeu. Então, se é muito radical, se tem alimentos que, porque assim, você tem que entender, o nutricionista tem que entender a relação que o paciente tem com determinados alimentos, Perfeito. entendeu? Existe a alimentação envolve muitas coisas, envolve vida social, vida profissional, eh Relação afetiva, né. exatamente, sabe, tem paciente que gosta de tomar um leitinho para dormir, e fala assim: "Não, faz 50 anos que eu tomo leite para Que dormir", bonitinho. entendeu. E aí você vai falar assim: "Não, você nunca mais vai tomar leite para dormir, porque o leite tá acabando com a sua Perfeito. vida", a menos que realmente, sabe. Então, a gente tem que respeitar, hábitos, né, costumes e de todo mundo, para saber o que vai ser viável, o que vai ser factível, o que vai perdurar, porque nada radical vai perdurar. Você aguenta falar assim: "Ai, eu adoro chupar a jujuba".
Amo, amo, nossa, minha relação aí fala: "Nossa, mas você nunca mais na vida vai chupar jujuba". Quanto tempo da tua vida você vai conseguir ficar sem, É entendeu? verdade. Você não tem o alimento, não é essa relação também de vício, sabe. A gente tem que entender, tudo que tem, né, acerca de cada alimento e traçar estratégias que a pessoa vai conseguir seguir. É, e vai conseguir seguir durante anos e anos, porque aí vira um estilo de vida, né. Não é legal Exatamente. isso? Criar um hábito é É, muito difícil. mas quando cria Sim, mas a gente tem que ir aos poucos, entendeu? Quem é, coloca açúcar ou adoçante num café, se você der um café sem açúcar para a é pessoa, horrível, ela vai né, falar: "Pelo amor de Deus, prefiro nem tomar". é horrível. Mas que tal diminuir o açúcar gradativamente? Ou se a pessoa coloca 3 gotas de adoçante no café, eu sempre falo isso: coloca 2 por 15 dias. Não faz tanta diferença, né. Sim, aí depois você coloca uma por mais 15 dias. Quando você tirar essa uma, gota, vai ser diferente de você tirar as 3. Sorte que eu coloco 8, porque se eu for 8 na xicrinha? você vai me tirar Você gosta uma, eu bem vou ficar doce das com não, na coisas? verdade numa xícara grande, Ah, uma tá, xícara grande, é. tá. Mas legal, legal, muito legal. Eh, Cris, quais são os principais equívocos ou mitos relacionados à nutrição que você encontra com frequência na sua prática? E como você trabalha para educar as pessoas e desmistificar esses conceitos errôneos? Olha, Andréia, em 20 anos aí de profissão já vi de tudo, né. O ovo já foi vilão, o ovo já foi Ah, bonzinho, o glúten já foi vilão, já foi bonzinho, da mesma forma que a lactose e tudo. Então, a gente tem que pensar que não existe superalimento que vai, né, curar tudo e vai ser o salvador da lavoura, da mesma forma que não existe nenhum vilão que, né, se você o glúten não é vilão, Cris? a Me gente fala do tem que glúten, respeitar a Cris. individualidade, sabe, Andréia. Se Mesmo uma com pessoa glúten? come glúten e ela não tem nenhum efeito colateral, nenhum. Ela não tem gases, não tem distensão, não se sente inchada, qual o problema, entendeu? Por que você vai tirar o glúten dessa pessoa? Por quê? Por outro lado, existem pacientes que, sempre consumiram, glúten. E fala: "Ai, de 2 anos pra de um mês pra cá, eu percebo que eu tô tendo gases". Hum. Ué, aí você não vai isso chama dieta de exclusão, tá. Da mesma forma que a gente faz uma dieta de inclusão para crianças, né, que a gente vai dando alimentos, gradativamente, não dá todos os alimentos de uma vez, justamente para se a criança ter alguma reação, você saber identificar de onde veio. A dieta de exclusão é a mesma coisa, a gente fala assim: "Vamos tirar então o glúten por uma semana, Ai, vamos com ver se seus certeza, né. sintomas melhoram". Se a pessoa melhorar, aí tudo bem, porque não necessariamente ela precisa ser também um doente celíaco, né, para falar assim: "Não, você não pode consumir glúten". A gente tem que entender o paciente. Outra coisa, né, fala assim: "Nossa, eu consumo leite e tenho dor de cabeça", né, então a gente sabe, a cefaleia sim, tem alguns alimentos que potencializam, queijo, leite, gordura, chocolate, então você também essa dieta de exclusão. Então não dá pra falar: "Ai, o glúten é vilão, a lactose é vilã", né. Entendi. Se me falarem assim: "Qual é o pior alimento do mundo?", eu falo pra você que é a margarina. Margarina, já ouvi falar que ela é plástico, né. É Ah, plástico aquilo? ela é Eu não posso nem ver ela aquilo. forma como se fosse isso dentro das artérias, Meu né, Deus, que um plástico. horror. Mas, esse realmente eu acho que a gente podia excluir de vez da Do mundo, alimentação do né. Do mundo. mundo, na É, verdade, né. então, e É, deveria todo ser alimento proibido, né. processado tem essa gordura vegetal hidrogenada, por isso que Hum, faz tão mal, essa gordura trans, né, que aumenta mais o colesterol ruim, que é o LDL, até do que propriamente a gordura saturada, que tem na aquela gordura branca, né. Gordura saturada é toda a gordura que fica branca, e sólida em temperatura ambiente. ah, Então, tipo manteiga. óleo de coco, manteiga, Hum, quando você faz uma carne assada, daí não fica aquelas placas de gordura sim, na assadeira, aham. então isso é gordura saturada. O Eh, azeite não, não, não azeite fica com não. essas placas. É, Não, tá. azeite É, que é o é a gordura boa. infelizmente o azeite é a melhor gordura que tem. Amo azeite, amo, Eu também, lá em pão, casa nem entra se óleo. eu pudesse orientar todos de manhã, eu come pão com azeite, é muito Nossa, uma bom, delícia. só que Eu como azeite com infelizmente za'atar, ah, Cris. é muito bom. Creme de ricota de manhã. Mas infelizmente o azeite não é barato, né, azeite de boa qualidade, então se a gente falar em orientações, em nível populacional, é complicado orientar azeite, Com né. Então certeza. essas sempre discussões também que a gente tem,
em congressos, porque eu já participei algumas mesas de gordura, em congressos de nutrição. Então fala: "Ai, é ótimo, né, consuma azeite, né, 2, 3 porções por dia, a dieta do Mediterrâneo tem um monte de azeite", É, mas gente, a gente tem que pensar que sequer o feijão consegue fazer parte da dieta habitual é do verdade. brasileiro, né. É, com Então assim, certeza. pensando em população. Pensando individualmente, o paciente que me procura no consultório, obviamente que eu indico azeite como uma fonte boa de gordura, monoinsaturado, poliinsaturado, é o que melhor, é a melhor gordura, né, e também o azeite ele é rico em outras coisas, né, compostos fenólicos que são Que antioxidantes, né. legal, Então esses antioxidantes eles são, nem sabia disso. pró-inflamatórios e eles são anti-inflamatórios, Anti perdão, e eles ajudam muito na saúde cardiovascular como um todo. É, só que como tudo na vida também tem uma, precisa ter não pode consumir numa quantidade muito grande, né? Sim, o que que a gente tem que pensar? Que Hum. azeite é gordura. É. Gordura tem 9 calorias por grama. Então, uma simplesinha colher de azeite na salada, na hora do almoço, eu tenho que contabilizar aí umas 90 calorias. Poxa, 10 gramas de azeite são 90 uma calorias. colherinha de café? Não, de sopa. Ai, que susto. Não. Meu Deus, você quase me mata agora. Tá bom. Ai, que bom. Tem uma pergunta aqui, que veio diretamente de Toronto, Cris, da Drace, tá? Uhum. Que é relacionada à ansiedade, tá? Como lidar com ansiedade quando se quer fazer uma dieta para emagrecer. E aí tem um gancho aqui, um programa nutricional direcionado pode ajudar? E existem alimentos específicos? Olha, quando a gente fala em ansiedade, a gente tem que pensar, vai, como nutrientes, aí a gente pode pensar em triptofano, por exemplo, né, que é precursor de serotonina, aumenta bem-estar e, pode diminuir um pouco a ansiedade. Alimentos O que que é o específicos, triptofano, Cris? Desculpe. é na verdade ele é um aminoácido, mas ele é precursor, ele ajuda, na produção, né, de serotonina, por exemplo, ele tem no chocolate. Ah, Em interessante. oleaginosas também a gente encontra um pouco, Ah, mas tá. enfim, alimentos específicos para ajudar na ansiedade, o que ajuda muito na ansiedade, não fazer uma dieta low carb, por exemplo. Hum, Porque a gente vê, cortisol avaliado sozinho, assim, não significa nada, tá. Até, orientação foi super extrema no congresso que eu falei da semana passada de não se pedir cortisol, porque sozinho ele às vezes é até um hum. fator de confusão ali no exame, né. Olha, importante isso. Mas, quando a gente pensa em ciclo circadiano, no final do dia, a gente tem naturalmente um aumento de cortisol, né, aumento, que a gente teve atividades durante o dia todo e nosso pico de cortisol é no final do dia. Associado a uma dieta low carb, isso fica muito mais alto. Então, a gente tem que pensar que diminuir a ansiedade também é colocar carboidratos adequadamente, ter uma divisão de macronutrientes nas refeições adequada. Isso inclui carboidratos, proteínas e gorduras. Então, não existe uma dieta anti-ansiedade, mas eu te falo que uma dieta cetogênica e uma dieta com baixo carboidrato aumenta a O que ansiedade. que é cetogênica, Cris? Cetogênica é uma dieta que, tem menos de 20 gramas, por exemplo, de carboidratos por dia. É uma dieta muito very low carb, que a gente Hum, chama, né. Então, dieta low carb é abaixo de 50 gramas de carboidratos, abaixo de 50 gramas de carboidratos por dia é uma dieta low carb, tá. tá. Então é muito difícil você conseguir fazer uma dieta, cetogênica, Hum. mas tem os adeptos, os aficionados e os ativistas, né, então é o que eu É, falo, assim como, jejum intermitente, são estratégias que você pode usar. Entenda, nada é anjo e nada é demônio na entendi. nutrição. Tem pacientes que vão muito bem com, por exemplo, eu falei aí do jejum intermitente, né, É, não deixa de ser uma estratégia, entendeu? A pessoa fala assim: "Olha", mas que fique claro, o jejum intermitente não é pular café da manhã. perfeito. Jejum intermitente é você respeitar, adequadamente uma janela de que você pode se alimentar entre de 6 a 8 horas por dia no máximo, e o resto você fica em jejum. Tá. Então a pessoa que come meia-noite, pula o café da manhã, não tá fazendo jejum intermitente. Hum. Mesmo porque acordar sem fome, eu falo que não é um indicador de boa nutrição. É, não é um indicador de saúde também, eu Porque acho, hein. normalmente a É. pessoa acorda sem fome quando
se empanturrou no jantar, Exatamente, né. é Eu verdade. acordo sem fome quando eu como pizza. É verdade, Né, pronto. pizza é gordurosa, É, tem um monte de queijo, é, né, às vezes ainda você come pizza que tem outras coisas piores ainda, né, tipo a linguicinha, é. enfim, daí, você acorda sem fome, então isso é saudável? Não, né, idealmente a gente deveria acordar com fome, porque você ficou num jejum, né, de algumas horas e você já completou a sua digestão, então, né, o seu estoque de glicogênio tá baixo, né, É. no fígado e você, precisa se alimentar. Então, pular café da manhã, por exemplo, não é uma coisa que eu gosto muito. Quem quer fazer jejum intermitente, ok, é uma estratégia e a gente pode fazer sim. Mas precisa de um acompanhamento da nutricionista. Lógico, porque quando você compara dietas de déficit energético e jejum intermitente, por exemplo, para emagrecer, se não for feito o déficit energético durante o jejum intermitente, a pessoa também não emagrece. Ou seja, ela se alimenta numa janela aí de 6 horas, só faz o almoço às 2 da tarde e às 18, às 19 come mais alguma coisa. Mas nessas 2 refeições consome 3.000 calorias por dia. Meu Sendo que Deus. as recomendações dela seria de 2.000. Ela tá fazendo um superávit de 1.000 calorias que, vai engordar sim, vai ganhar gordura. É, na verdade não é para todo mundo isso também, né. Então, é uma É, estratégia, mas que tem que ser respeitado a quantidade e a qualidade é. dos alimentos que são consumidos, entendeu? Inclusive depois que volta, né, a se Sim, alimentar também tem que ser uma coisa bem sim, equilibrada, sim, né. com certeza. É. Ô Cris, é possível o paciente ter um acompanhamento nutricional através de consultas online? Sim, sim, eu tenho nossa, e isso foi uma coisa boa da pandemia, É, né, que nós herdamos da pandemia, foi uma coisa boa que ficou, porque na verdade eu comecei atendimentos online na pandemia, e legal. inclusive o CRN, que é o Conselho Regional de Nutricionistas, né, o meu é o aqui da terceira região, proibia a primeira consulta nutricional online. Porque falava que o paciente precisava ser avaliado, né, avaliado objetivamente, né, com peso, altura, dobras, bioimpedância, circunferências, pelo profissional de nutrição, presencial. E isso mudou na pandemia também, ainda bem, porque eu tenho pacientes no mundo inteiro. Que É legal. até engraçado que há uns 15 dias eu atendi um da China, 7h30 numa Horário segunda-feira, que era nossa, já tipo 8 da noite, uma coisa assim, que eu tinha chegado do nossa. trabalho, né. E assim, a tecnologia, né, avançou demais, então eu peço para o paciente fazer uma avaliação mais objetiva, né, então, por exemplo, uma bioimpedância, que eu consigo avaliar a composição corporal, né, e aí a gente vai acompanhando. Nossa, eu tenho, muitos pacientes online, de São Paulo que passam comigo online, porque não querem ir até Alphaville ou Muito até São bom, Roque, muito bom. de outros países, eu falo que eu tenho uma comunidade em Boca Raton já de tantos Que que legal, que mas que bacana, muitos, que inclusive todos legal, eu mando na mesma academia lá, que eu tenho o endereço da que academia para fazer a legal. bioimpedância na Olha, academia. muito É legal. muito bacana, muito mesmo. Nos Estados Unidos é muito fácil também atender online, porque em todos os lugares quase tem, quanto à academia, é bem mais barato lá, né, em Bari, que a bioimpedância que eu Ah, uso no então meu eles têm mais consultório. facilidade ainda. Tem Imagina numa academia ter bioimpedância, é super sim, de boa prático. qualidade, É, né, porque também entendi, não adianta fazer também qualquer bioimpedância, porque também te confunde, né. entendi. Então, a gente tem que pensar nisso, e também bioimpedância é uma coisa mais bem complicada, que tem que um preparo. É um ótimo exame, né, para avaliar a composição corporal, quando comparado ao padrão ouro, que é a DEXA, que é a densitometria de corpo total, Hum. né, mas ela tem um preparo, então a pessoa não pode tomar 2 litros de água e ir lá fazer bioimpedância, Ah, não olha, não pode se sabia matar de disso não. atividade física e ir lá, tem que ter um jejum de Hum, 3 horas, evitar alguns alimentos no dia também, né, igual café, Coca-Cola, né, que são alimentos que podem alterar o metabolismo basal, né, que então interessante, eu não sabia de nada sim, disso. tem o preparo. Nossa, olha, tá vendo? Interessante. Cris, por que algumas pessoas não conseguem seguir um programa nutricional, seja para emagrecimento, ganho de massa magra ou até para a promoção da saúde? Qual é o passo a passo e quais são os diferenciais do seu trabalho junto aos pacientes? As pessoas não conseguem seguir o que não foi feito para elas,
né. Então nessa hora a gente não pode pegar e julgar e falar assim: "Olha, você, não teve comprometimento, você não se dedicou". Obviamente que a gente também não pode ser tão, tratar o paciente com tanto, como eu posso dizer, ser tão eufêmicos ao querer falar assim: "Mas você tentou se dedicar?", né. Então a gente também não pode nem culpar, né. Também passar a mão na ca a cabeça, né. Exatamente, passar a mão na cabeça, É. porque a gente tem que entender o que não deu certo. Então eu acho que a primeira consulta é muito importante, porque você vai conhecer o paciente, você vai ter o primeiro contato e você vai criar uma estratégia para aquele paciente seguir naquele momento. Só que a segunda consulta é mais importante ainda, porque é lá que a gente vai ver o que não deu certo, E qual a entendeu? periodicidade entre a primeira Isso e a varia segunda? muito, Andréia, Tá. muito. Então, por exemplo, pacientes atletas que têm um objetivo-alvo, uma prova, alguma coisa assim, daí eu de acordo com a prova, né, então eu falo assim: "Você tem que emagrecer, perder um pouco de gordura até dia tal, aí a gente vai mudar a estratégia". Então 30 dias. Mas assim, eu gosto muito de 45, 60 dias, pra gente ver mudanças na composição Perfeito. corporal, né. Tem paciente que se pesa todo dia, todo dia, todo dia. Isso E não é assim, a legal, né. oscilação na balança acontece. É. Se você for num restaurante japonês hoje comer shoyu, amanhã você vai acordar super Nossa, inchado, shoyu. né, retém líquido, sódio, Nossa. então amanhã você pode pesar até 2 quilos a mais. Vai falar: "Ah, engordei 2 quilos". Ninguém engorda 2 quilos em 24 horas, nem no fim de semana, entendeu. Para engordar 2 quilos de gordura, você tem que fazer um superávit de 14.000 calorias, Nossa. entendeu. Então, essa oscilação que a gente tem no final de semana no peso, ela normalmente durante a semana já volta ao normal, né. Mas você pode sim ter um acúmulo aí de 200 gramas, 300 Tá. gramas no final de semana, porque aquela pessoa que Normal. arrebenta todo final de semana também vai tendo um acúmulo, Bebida né. alcoólica, né. Sim, É. entendeu. Então assim, dá para consumir 4, 5.000 calorias aí em cada dia se você não Nossa. tomar cuidado, mas ninguém vai engordar 2 quilos no final de semana, Olha entendeu. 2 só. quilos de gordura, fala: "Calma". Entendi. Entendeu? Então E aí a gente estava falando do aplicativo, daquele passo a passo, né, que você tem com fala assim, um pouquinho disso, desse passo a eu, passo do obviamente a gente segue, né, padrões de tecnológicos, né. Eu não sou a mega high-tech, a mais que existe, mas, os meus pacientes têm dieta, assim, por aplicativo, porque eles podem consultar, né, onde estiverem, né. Então, de repente, eles estão num restaurante aquilo, falam: "Ai, a Cris pediu para eu comer 5 colheres de sopa de arroz", mas hoje não é o arroz que tá aqui, é a batata. Aí, pelo aplicativo, ela vê o substituto, né, do equivalente ah, calórico da batata com relação ao arroz. E também a dieta impressa, né, então assim, a gente tem métodos e estratégias hoje que ajudam demais, né, então e você consegue acompanhar sim, também, eu consigo né. acompanhar, ele É. consegue falar comigo, é muito bom, né, são, tecnologias Ferramentas, né. ferramentas que É, ajudam demais, muito. né, os profissionais, hoje em dia. E certamente isso é um fator positivo, né, porque ele pode ter a dieta onde for, Não, viajando, né, perfeito, ninguém né. precisa carregar a dieta embaixo do braço. Exatamente. Mas eu também dou a dieta impressa, Boa, né, até fala: "Mas boa. por que você imprime?". Não, é Porque eu acho que isso importante, fatiga". é importante. Vai que você não baixa, né, ó, Eu baixa gosto mais de tarde. escrever, eu tenho agenda de papel Ah, inclusive. é. Eu sou super tecnológica e adoro a minha agendinha de papel para Sim, eu compromissos. gosto Não do meu não abro mão checklist, dela. do meu É muito legal, sabe. também gosto, também adoro. Cris, tem uma pergunta da Denise aqui, tá. Ouvi dizer que é importante numa dieta o consumo de gorduras como azeite, abacate, bacon e etcétera. Pode dar exemplos de alimentos versus situações em que se faz necessário? Sim, a gordura boa para a saúde cardiovascular é muito importante, tá, muito importante. Então, a gordura presente no azeite, no abacate, nas oleaginosas, o que que são as oleaginosas? Nozes, sementes, né, nozes, amendoim, castanhas, que é o padrão da dieta que eu falei do Mediterrâneo, É. é uma dieta muito boa que ajuda muito, melhorar, os marcadores inflamatórios de um modo geral. Essas gorduras são ricas em mono e poliinsaturados. Diferente das gorduras saturadas, que vão aumentar o LDL, essas ajudam a combater, esse aumento e elas também aumentam o HDL, que é o colesterol bom.
né, então é muito importante. O bacon, eu tenho ressalvas. Bacon é uma carne processada, e o que acontece com as carnes É. processadas? A gente tem que tomar muito cuidado, né. Então, além dela ser uma carne processada que, se consumida mais que 3 vezes por semana, isso são estudos, tá, muito bem elucidados, estudos muito bem desenhados, que aumenta sim o risco de câncer coloretal, tá. Então, Hum. até o peito de peru, fala: "Ai, o peito de peru é bom, é O peito de saudável". peru O peito de é peru é uma carne sódio? processada, né. Ah, O que que tá. tem as carnes processadas? Elas têm uma quantidade, até baixa de proteínas, muita gordura. No caso do peito de peru, ele tem pouca gordura, mas também não tem mais nada, Tá. né, além de conservante, acidulante, aromatizante e os montes de Nossa, antes lá. Se você pegar no aqueles códigos que tem atrás, eu não sei o que é, entendeu. meu Deus. Então, ah, é fácil, né, o que cor é o peito de peru? Quando o peru é morto lá, e aí tem o peito é igual peito de frango, ele é É branco. mesmo, Que e cor ele é ele no é supermercado? rosa. Ele é rosa, aquilo é Meu corante. Então, assim, Deus, pode dar consumir alergia, né. sim. Então, né, eu sei que, por exemplo, italianos adoram, né, os O presuntos, espanhol Parma, também, é. Parma, tal. Mas são carnes processadas que a gente tem que é proibido? Não é proibido, nada é proibido, mas não pode fazer parte da nossa rotina, né. Então consumir, durante a semana, todo dia eu como ovos com bacon. Não dá, entendeu? Então, essa gordura eu sou meio contra, essa dieta paleo eu sou contra, tá, que a dieta sabe o que é dieta paleo? É Não. dieta que tem muita gordura, muitos produtos de Ah, já origem ouvi falar animal, nisso. né, não tem, quase produtos de origem vegetal, porque falam que a gente veio do homem das cavernas e ele caçava, ele, né, ele comia só alimentos muito gordurosos e tal, mas ele também vivia pouco, né. Então É isso eles não verdade, falam, é né, qual mesmo, era a é quanto tempo mesmo. vivia, né, qual era a É, Homem das expectativa de vida do Cavernas, homem das cavernas. 19 anos. Então, a gente tem É, que pensar que a gente aumentou muito a nossa expectativa de vida, mas a gente tem que viver também com qualidade, né. Então, assim, ninguém vive bem com colesterol alto, com aqueles indicadores todos que eu disse de síndrome, né, plurimetabólica, síndrome metabólica, porque uma hora pode ter um AVC, um infarto, viver acamado, então não adianta, viver 95 anos, sendo que desses 95, 10 você ficou numa cama, que teve um acidente vascular cerebral, porque entupiu aí uma por ar causa de de alimentação, olha isso, alimentação, Cris. entendeu. Nossa, para as pessoas Então, pensarem, né. obviamente que existem fatores, genéticos que, estão fora do nosso controle, né. Mas quando a gente pode fazer a nossa parte, uma dieta baixa em gordura, né, com gorduras boas, né, como ela falou do abacate, do azeite, e com pouca gordura, né. Porque não é porque é gordura boa que a gente pode consumir um montão, porque a Exatamente, gente não pode esquecer que uma porção, vou falar de novo, de azeite, uma colher de sopa, é, ou uma porção de oleaginosas aí tem 100 calorias. sem Se a calorias. gente pensar numa dieta de 2.000, já é 5%, né. Nossa, é mesmo, hein. Ao longo da de 24 horas não digo, porque a gente tem, sei lá, 8 horas de sono, né, mas É, enfim, sim. né, É, a gente não come loucura. 24 horas, eu falo: "Ninguém É, é o bicho da mas seda", né, é. mas a gente come, sei lá, das 7 da manhã às 7 da noite, né, É, enfim. é. Cris, uma substituição boa para o peito de peru seria a pessoa comprar, uma ave, por exemplo, um peru mesmo, um peruzinho, A e pessoa que fatiar para fazer um sanduíche, né, não é sim, o legal peito de frango isso? desfiado, né, pra quem Legal, gosta, eu adoro. Eu falo que é o maravilhoso, coringa, sabe o recheio muito da legal. coxinha? Ai, que Mas sem delícia. catupiry. É boa. Não, deixar isso na geladeira, ela Muito legal, dura na né. geladeira, sabe, uns 3 dias ali, não vai estragar. Então temperar, bem temperadinho, Uma com alho, delícia. Pode pôr cebola. maionese, Cris? Pra fazer sanduíche natural com maionese não, nem a vegana, né, que é Então, calórica. Maionese é e bem assim, calórica, né. colocar Tem temperos, óleo, né. condimentos naturais, sabe, Isso é legal. salsinha, Hum. cebolinha, alho, Hum. Pouquinho de cúrcuma, né, azeite. que é um pouquinho amarelinho ali para ficar um peito de frango, né, Bonitinho. bonitinho, É, usa cúrcuma, né, muito o legal. açafrão, Muito legal o que é açafrão. também tem propriedades antioxidantes, a curcumina é muito bem Muito evidenciado legal. também, então,
Esses são anti-inflamatórios naturais, Que entendeu? legal. Então, É, os temperos, né, os os temperos são temperos mágicos, né. naturais, né. O que não é natural? O que não é natural é o tempero da vovó, é os saquinhos, O Ajinomoto, quinor, o quinó não, caldos de desculpa falar a carne de marca, mas galinha, não, olha, isso é, daí é é uma muito, loucura, muito, é muito que ruim pra uma saúde, né, não muito dá nem mesmo. para entrar em casa. É. E o atum também é uma substituição legal, não é? Sim, é que quem gosta, por exemplo, você tá pensando em café da manhã? Não, eu estava pensando num lanchinho, Ah, um lanchinho. assim, ou Sim, à o atum. noite ou à tarde. Então muita gente não gosta de comer comida, né, comida, arroz, né, É, no jantar e prefere justamente comer um sanduíche. Então a gente pode fazer sim um sanduíche super que saudável, legal, né. né, com pão, com carne magra, colocar Cenoura, tomate, cenoura tomate, ralada, alface, alface, abobrinha, pepino, pepino, enfim, né, dá sim para fazer sanduíches muito e bons. muito Com frango, com gostosos, atum, né. até carne moída também, Muito entendeu? legal Eu também. consumo eu Carne costumo moída é legal. orientar, os pacientes que gostam bastante de carne vermelha, de 2 a 3 vezes por semana, né. Eu faço uns acordos, assim. Tá, Mas tem uns que gostam de consumir mais, mas assim, a gente tem que, diminuir também o consumo de carne vermelha, tá. tá. Então, carne moída, carne magra, né. Ah, sim, Eu patinho, gosto né. muito de orientar o patinho. É, Eles patinho, gostam também de acém, né, então acém tá. também, mas assim, não passar disso, né. Não pedir pra moer uma carne gordona lá, tipo uma Nossa, costela, sei lá, aí não, né, músculo aí moer, não dá. também fica muito gordo, né, É, aí então não dá. Cris, como os avanços na pesquisa nutricional têm influenciado as recomendações dietéticas ao longo dos anos? E quais são as tendências atuais em termos de abordagens nutricionais para a saúde e o bem-estar? olha, ajuda demais, né, na saúde como um todo e na nutrição, os avanços em pesquisa, né. Então, há 20 anos, não se falava tanto, em alimentos antioxidantes como um promotor de saúde como se fala hoje em dia, né. Então isso com certeza foi através de estudos, de muita pesquisa que se faz, inclusive eu tenho o orgulho de falar que eu sou do laboratório lá da Faculdade de Medicina da USP, onde se estuda muito isso. É um Perfeito. laboratório onde, por exemplo, as pesquisas em ômega 3 são avançadíssimas, entendeu. É pioneiro no Brasil e no mundo inteiro, eles publicam, sobre isso. Então ajudam, demais. E a outra pergunta que você fez, como Ah, você já está até falando das tendências atuais em termos de abordagens nutricionais para saúde e bem-estar, sim, né? nada, em saúde e nutrição a gente pode falar que é para sempre, né. Então, a gente viu agora no congresso da Abeso, que um paciente com cirrose hepática, ele pode ter, a recuperação do tecido hepático que antes a gente achava que isso era irreversível. Nossa, que Uma bacana. vez que o tecido hepático foi, comprometido, ele só, ia evoluir para piora, Nossa, né. que Então bacana isso essa foi muito notícia. importante, né, Muito então legal. assim, através de dieta, hábitos saudáveis, né, estilo de vida, o paciente cirrótico, por exemplo, né, o paciente com cirrose hepática, ele pode, melhorar e reverter esse quadro. Nossa, que bacana. Então, a gente sempre está evoluindo, né, nesse sentido. Agora uma recomendação é que infelizmente, a gente tem que comer pouco, sabe. Então, assim, quando a gente vê pesquisas de longevidade, qualidade de vida, é manter-se sempre em movimento, não ser sedentário e, Pouca quantidade? quantidade, sim. Quando a gente vê os povos que mais vivem no mundo, que tem algumas comunidades, né, por exemplo, Na Okinawa, Itália, né? na Itália, que é a É, dieta do dieta Mediterrâneo, sim, mediterrânea. É, no Japão também, né, na ilha de Japão. Okinawa, nossa, eles vivem 100 anos, mais de 100 anos Interessante. É, com qualidade, né, sem, ser com demência, senil, sem saber onde tá, né, então, porque às vezes a pessoa também tem uma um comprometimento da saúde neurológica, né, que, vive, mas vive sem saber onde é está, né, terrível, né? então, a gente vê que nesses lugares as pessoas vivem bem. Então eles comem pouco,
e são bem ativos. Então não é comer pouco também, ficar fazendo déficit energético, Hã. mas é comer pouco, comer a quantidade que precisa. E isso também foi mostrado semana passada, que é muito importante, não extrapolar nossas necessidades energéticas, que isso é muito importante para viver bem e viver bastante, com longevidade, né, longevidade é isso. Você está trazendo informações bem legais desse congresso que você esteve a semana passada, Sim, hein. É, foi bem espetacular, legais. espetacular. Cris, foi um prazer tê-la conosco aqui, e eu gostaria de saber se você quer falar alguma coisa, se quiser olhando para essa câmera, para as pessoas que estão te assistindo, né. Vamos lá. Ah, Andréia, para mim foi super prazeroso, é uma delícia falar sobre nutrição. Eu falo que eu amo minha profissão, porque realmente é um prazer, trabalhar com qualidade de vida, com coisas que eu gosto, e eu também pratico. Então eu acho muito gostoso falar do tema, foi um prazer estar aqui e sempre que você quiser, estou à disposição, e eu acho que é uma delícia falar sobre as dúvidas que as pessoas têm a respeito da nutrição. Bom, eu acho que assim, procurem a Nutri, né, gente, porque, né, eu acho que já deu para perceber que é uma coisa super personalizada. O trabalho da Cris ao longo da entrevista eu consegui entender plenamente o passo a passo do seu trabalho, né, senti que é realmente uma coisa bem bacana, bem personalizada, bem acolhedora mesmo, né. Eu acho que é difícil, né, com uma pessoa um profissional com o seu perfil, a pessoa não conseguir, né, entrar aí no bom caminho, né. E, para quem quiser, falar com a Cris, vocês podem dar uma olhadinha aqui no GC, ela tem o Instagram, através do Instagram vocês vão poder, né, contatá-la, né, no consultório, enfim, ter todas as informações aí. E, foi um prazer tê-la conosco, adorei, adoro esse assunto nutrição, espero que você volte mais vezes, né. Com certeza. E até o próximo tema, né, vai pensando num outro tema pra gente, Cris. Vou, também aceito sugestões para a gente falar Também. sobre outras coisas que vocês quiserem saber sobre nutrição. É isso aí, foi um prazer, obrigada a todos e até o próximo Healthcast. Tchau.